e acompanhe comigo em referência, em deferência à palavra de Deus, juntamente com o exemplar da Bíblia. E assim está escrito, versículo 13 do capítulo 5 de Mateus: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de temperar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto ou debaixo de uma mesa. Ao contrário, coloca-se num velador na parte mais alta e assim ilumina todos que estão em casa. Versículo 16: Assim deixe a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Glórias a Deus. Perceba, meus amados, uma mensagem simples, palavras do próprio Mestre Jesus, e uma palavra certeira aos nossos corações. Jesus gostava de falar coisas simples para pessoas simples. Trazia, muitas das vezes, parábolas, contos, para que as pessoas daquele público que ele estava direcionado pudessem entender da melhor forma. Gostava de falar sobre alegorias, contar exemplos para um melhor entendimento. Este era o ministério de Jesus. Se eles estava próximo de pescadores ou queria atingir algum alvo, ele dizia: venha, e você hoje não vai ser pescador de peixe, mas pescador de homens. Porque ele entendia que daquele homem que era um pescador profissional ia entender a mensagem que ele queria falar. Se ele falava para semeadores, para aqueles que viviam da terra, ele trazia alegorias, trazia exemplos sobre a terra. Ele falava sobre o grão de mostarda, ele falava sobre a semente lançada e os tipos de terra. Jesus ia usando aquele melhor exemplo que ele tinha para o público que ele queria atingir. Glórias a Deus. Este era o ministério de Jesus, uma forma simples de palavra, uma forma simples de pregar. E eu não quero ser diferente do mestre essa manhã. Eu quero ministrar algo de forma bem simples, mas que ela tenha uma eficácia verdadeira na minha e na sua vida. Glórias a Deus. Jesus, nesse contexto que eu li, ele está naquele contexto do capítulo 5 que fala sobre o Sermão do Monte. Um dos sermões mais conhecidos, um dos sermões mais pregados. Grandes homens pregaram sobre esse sermão. Pregaram sobre aquilo que Jesus ministrou. Glórias a Deus. E Jesus falou verdades importantíssimas para os seres humanos até os dias de hoje. Para eles daquela época e para nós nos dias de hoje. Nesse contexto que nós estávamos lendo, Jesus começa a falar das bem-aventuranças e ele vai falando das suas bem-aventuranças. Eles vão dizendo: olha, bem-aventurados. E ele diz: está vendo? Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque é deles o reino do céu. Ele vai falar que bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Ele vai falar que os humildes herdarão os céus, herdarão a terra. Glórias a Deus. Ele vai falar sobre a justiça. Ele vai falar sobre a bem-aventurança dos misericordiosos, porque alcançarão misericórdias. E ele vai falar sobre vários tipos de bem-aventurança. Glórias a Deus. E ele vai mostrando vários exemplos do que é ser um homem e uma mulher bem-aventurado. Mas até aí, ele está dando exemplo. E está dizendo: olha, está vendo? Esse aqui é o modelo. Seja. Dessa forma você vai alcançar isso. Se você fizer isso, você vai alcançar isso. Se você fizer aquilo, você vai alcançar aquilo. E ele vai dando exemplo. Mas ele para o seu sermão das bem-aventuranças. E aí ele olha no fundo dos olhos do seu público. No olho de cada um que estava ali. E diretamente ele fala assim como está falando para mim, para você esta manhã.
Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Ele parou de dar exemplos de bem-aventuranças, exemplos de como se comportar, e disse: você é. Você tem que ser. É assim que se comporta. É assim que se faz. Glórias a Deus. Ele usa duas metáforas. Uma interna e uma externa. Para mostrar o que um verdadeiro cristão tem que ser. Um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher de Deus tem que se comportar. E ele também vai dizendo as consequências de não se comportar dessa forma. E de forma simples, através de exemplos sobre o sal e sobre a luz, ele vai compondo a sua mensagem. Glórias a Deus. E ele diz, através de uma metáfora interna, sobre o sal. O sal é importante. Glória a Deus. Ele fala da luz, da influência do sal internamente, da luz externamente. E ele diz, olha, o sal, ele é importante porque ele inibe a decomposição. Nós sabemos que o sal preserva. Nós sabemos que o sal elimina, tira toda a corrupção. Nós sabemos que o sal dá sabor. Glórias a Deus. E ele vai dizendo todas as qualidades do sal. E ele diz, olha, a igreja precisa inibir a decomposição do pecado. Olha que mensagem simples dele. Vós sois o sal do mundo. As qualidades do sal são essas. E você precisa pegar todas essas qualidades e inibir a decomposição do mundo. É a igreja, sou eu e você que temos que fazer isso. O sal é colocado na carne. Quando ele é colocado na carne, quando as nossas mães preparam aquela comida gostosa, nossas esposas, nosso ambiente familiar, a gente vai temperar a carne, vai colocar um pouco de sal. Ela vai adentrar a carne. Glória a Deus. E o maior benefício daquele tratamento é a preservação. Hoje nós temos geladeira, freezer, temos outros modos de preservar a carne. Mas naquela época de Jesus era somente o sal. Era o sal que preservava, e para isso tinha que adentrar o interior da carne, para tirar todo o espaço de decomposição, todas as bactérias, tudo. Ele precisava salgar toda aquela carne, para aí sim, internamente, trazer a preservação. Por isso que eu disse que essas duas metáforas que Jesus usou, o sal, ele entra de forma interna. Ele está falando da parte mais interior. Glória a Deus. A igreja só pode influenciar o mundo se ela tiver sal na sua composição. E tem que ser fora das quatro paredes do templo. E a igreja que eu estou falando é a igreja de Cristo, sou eu e você. Não é a igreja templo. Por mais bonita que seja, por mais confortável que seja, a igreja é um templo. Ela é consagrada, os instrumentos são consagrados. Tudo isso aqui é consagrado, porque Deus nos ensina a fazer isso. Mas tudo isso é material. Nós entendemos que a igreja de Cristo sou eu e você. E essa igreja precisa estar fora dessas quatro paredes, trazendo sal. Glórias a Deus. Aleluia. A igreja precisa trazer sabor para o mundo. E ela precisa preservar os seus valores. Toquei um pouco mais sobre o assunto da escola bíblica, muito interessante, desse trimestre, que fala sobre o espírito da Babilônia, a corrupção do mundo, o espírito do mal. E nós temos visto várias teologias se criando. E essas teologias nada mais é do que tentar desconstruir o pecado bíblico e trazer uma figura de pecado diferente. Um pecado mais light, um pecado que é acessível, um pecado que todos cometem. E aí, através dessas teologias humanas,
fazendo com que a igreja perca a sua maior ação como sal da terra, que é preservar os seus princípios. É sério, crente. A gente tem que entender que o mundo não está de brincadeira. E nós temos a ferramenta certa em Cristo Jesus para combater todo o mal. Toda depravação moral e espiritual tem que ser corrompida através da palavra de Deus. Glórias a Deus. E a igreja tem esse alicerce verdadeiro pautado em Cristo para influenciar, dar sabor e preservar, aleluia, os seus princípios. Depois, o próprio Jesus diz: é necessário que o cristão brilhe. É necessário que o cristão brilhe. E eu queria falar sobre como o cristão faça a diferença, brilhe. Glórias a Deus. Steven Stuman tem uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz: você não pode culpar a escuridão por ser escura, e sim a luz por não brilhar. A escuridão já é podre, já é escura. Se há algo culpado aqui, é a luz que não brilhou na escuridão. Martin Luther King diz: a escuridão não pode expulsar a escuridão. Somente a luz pode fazer isso. Perceba que é necessário que a igreja brilhe, que é necessário que eu e você brilhe. Aonde estivermos, no nosso trabalho, na escola, no meio da família, em todos os cantos, na rua, em casa, nas redes sociais, onde a gente acha que ninguém está vendo. Mas eu costumo dizer, se Deus viu, já é o suficiente. Mas as pessoas esquecem desse detalhe. Que Deus que sonda os nossos corações está nos vendo. E às vezes em casa, na escuridão do nosso quarto, a gente está ali nas redes sociais, vendo aquilo que não faz com que nós brilhemos no mundo. E depois a gente quer culpar o quê? A luz. Não. Nós precisamos estar brilhando. Temos que ser luz. Eu tive aqui numa consagração, há uns certos dias, aqui na sede, eu falei sobre os jovens que precisavam brilhar. E eu lembrei de algo tremendo que está lá em João. Jesus fala sobre 10 definições dele. Ele diz 10 definições sobre ele mesmo. Você vai encontrar lá no livro de João. E Jesus vai dizer: olha, eu sou o pão da vida. É Jesus que fala isso. Só isso já é uma mensagem tremenda sobre o pão da vida. E ele diz: eu sou o pão da vida. Jesus também vai dizer: eu sou a porta. E nós sabemos que a única porta que leva ao céu é Jesus, porque ele mesmo disse: eu sou a porta, e é necessário que entre por ele. Depois ele vai dizer: eu sou o bom pastor. Glória a Deus. E aqui também dá uma mensagem tremenda: eu sou o bom pastor e o pastor dá a vida, e ele realmente deu a vida pelas suas ovelhas. Isso é definições do próprio Jesus sobre ele mesmo. Depois ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Glória a Deus. Outra feita ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Definições que Jesus fala no livro de João. Depois ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira. Olha as definições que Jesus traz sobre si. E por último ele diz: eu sou a luz do mundo. E por que eu estou falando isso? Porque de todas as definições que ele deu, eu comentei isso na consagração, de todas as definições que ele deu sobre ele mesmo, uma ele compartilhou comigo e com você esta manhã. Eu sou a luz do mundo, ele disse. Mas ele mesmo disse: vós sois a luz do mundo. Eita, que Jesus maravilhoso.
Você é a luz do mundo, assim como Jesus é a luz do mundo. Glória a Deus. Mas ele dá uma condição, ele diz, é necessário que você brilhe. Não se pode esconder uma cidade em cima de um monte. Não pode. Todos vão ver. Não se pode pegar a luz e colocar embaixo da mesa, não pode. E sim pegar a luz e colocar em cima, para que todos naquele ambiente enxerguem. E ele está dizendo, vós sois essa luz. É através de você que a sua família vai ser curada. É através de você que a sua família vai ser liberta. Tem vários pedidos de libertação. Deixa eu dizer uma coisa para você, crente. É através de você que vai haver libertação. É através de você que vai haver cura, milagres, maravilha. Através da tua vida, através do teu testemunho. Sabe por quê? Porque você está sendo colocado em destaque. E você está trazendo brilho a todos que estão ao seu redor. É através de você que as trevas vão fugir. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Assim como eu disse na consagração, volto a dizer esta manhã. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. É necessário que você brilhe assim como eu brilhei. Mas deixa eu dizer algo para vocês. Vocês só são a luz do mundo porque Jesus, primeiramente, é a luz do mundo. Deixa eu dizer algo e usar o mesmo exemplo que eu dei. O mesmo exemplo. O sol brilha, a lua não. Mas nós vemos a luz, Benedito, a lua à noite brilhando. Por quê? Porque a luz do sol faz com que a lua brilhe. Deixa eu dizer algo nessa manhã para você. A luz, o sol da justiça, a Bíblia vai dizer que Jesus é o sol da justiça. Ela é a luz principal na nossa vida. E a sua vida só vai brilhar se Ele estiver na sua vida brilhando. Assim é eclipse total. É necessário que Jesus brilhe na sua vida. E aí assim como ele brilha, o sol brilha na lua e reflete a sua luz, você como a lua vai refletir a luz de Jesus. E aí sim você vai brilhar. É necessário que Jesus brilhe em você. Você tem feito a diferença. Você tem brilhado. Mas é difícil, góis. O mundo não é fácil. A depressão, a tristeza, a gente está sem força. Eu entendo isso. Porque isso não só acontece com você, acontece com todos nós. Acontece com todas as lideranças, com pastores, todos. Ninguém é super-homem. Ninguém está dizendo aqui, mostrando para você uma receita que seja fácil, algo tipo uma caixinha de soluções. Não, não. A gente sabe de todas as dificuldades da vida. Mas Jesus vai dizer, bem-aventurado é. Aleluia. Você é bem-aventurado. No momento que você estiver chorando. Aleluia. Porque Ele sonda o teu coração e diz, eu sei da tua dificuldade, meu filho. Eu estou sentindo a tua dor. Eu passei na terra e eu conheço aquilo que você está sentindo. E Ele disse, bem-aventurado pelo teu choro, porque eu vou consolar o teu choro. Sou eu que vou carregar todo o peso. Glórias a Deus. Ele está dizendo, bem-aventurado aqueles que sofrem por amor, por sede de justiça. E esses dias, como está difícil ver justiça nesses dias. Mas Ele está dizendo, eu estou contigo. Aleluia. Eu não estou alheio ao que você está passando, o que você está colocando aqui no chat. Não, não. Eu não estou alheio a tudo isso. Eu estou do teu lado, estou contemplando. Quando vem aqueles momentos mais tristes, eu estou contigo. O motivo de você estar hoje, esta manhã,
assistindo essa live, é porque eu estou direcionando através do meu espírito para você escutar essas palavras. Porque eu não desisti de você, eu não desisti da sua casa, eu não desisti da sua família. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil querer, pedir, ver todo mundo receber e você não. Não é fácil. Você se indaga, você faz conjecturas. Por que isso, Senhor? Porque os ímpios prevalecem. Vai lá para o Salmo 73 e começa a se questionar como salmista. Não é fácil. Mas ele diz, eu estou contigo. Aleluia. Bem-aventurados que sofrem perseguição. Glórias a Deus. Eu tenho cuidado do reino dos céus para você. Eu tenho cuidado da tua família, da tua casa. O teu choro, as tuas lágrimas, elas estão sendo recolhidas em odres de ouro e prata. Deus sabe o que anela o teu coração. Mas Ele diz, olha, não desfaleça. Continue brilhando. Porque na fraqueza que você acha, você encontra força para abençoar outros, para ser luz para outros. E uma luz vai ajudando a outra e vai trazendo direção. Com toda essa tecnologia, deixa eu dizer algo para você, com toda essa tecnologia. Os aviões praticamente subindo e descendo com a mais alta tecnologia. Mas durante a noite, num voo de neblina, com muita chuva, o que faz toda a diferença são aquelas pequenas luzes ao longo da pista. É ela que vai levar, que vai trazer direção para o piloto. Às vezes a gente acha que não é nada, é só uma luz, Benedito. Uma pequena luz. Mas não sabe que estamos sendo direção na vida dos outros. Sendo direção na vida dos nossos familiares e filhos. Está vendo você que está lutando pelo seu filho, pela sua filha? Mesmo eles estando no mundo, no fundo do coração deles, e eles sabem disso, você é o exemplo que eles querem seguir e não estão conseguindo. Eles querem voltar para casa. Eles sabem que estão tristes, mas estão envergonhados. E você continua brilhando na vida dele. Você tem feito a diferença? O que a sua prática de vida tem causado nas vidas das pessoas que estão ao teu lado? As pessoas têm dito, grande homem de Deus, mulher de Deus, tem rotulado você de que forma? O que você tem feito? Por que você não está brilhando? Talvez seja coisas pequenas, locais que você está visitando nas redes sociais, e o Espírito Santo já tocou o seu coração e está dizendo, não é por aí não, não vai nisso, está errado. E aí você insiste. E aí quando olha para o lado, você está deixando de brilhar. E quando a gente deixa de brilhar, quem é luz e deixa de brilhar, entra a depressão, entra a tristeza. Mas Ele está dizendo, você é luz, brilhe. Glória a Deus. Aleluia. Você lembra de Jonas? Jonas tentou se esconder de Deus, se esconder do seu chamado. Jesus está dizendo para você essa manhã, você precisa iluminar aqueles que estão ao teu redor. Você está sendo colocado em destaque para iluminar vidas. E às vezes vocês estão se escondendo dessa responsabilidade, se escondendo desse chamado. E Deus está dizendo, olha, não seja um desobediente. Deus tem uma missão para a sua vida. E quem sabe não é edificar a tua casa, edificar a tua família, ver a tua família de sucesso, fazer com que aquele salmo se cumpra. Os seus filhos ao seu redor como árvores bem plantadas junto a ribeiros. Glórias a Deus. Eu acredito que muitos deixam de brilhar não por falta de conhecimento, mas por falta de temor, por falta de achar que existe um Deus no céu, que contempla tudo,
que é dono de tudo. Eu disse há pouco que se Deus vê, já é o bastante. Já é o bastante para deixarmos de brilhar. Glória a Deus. Aleluia. Seja exemplo. 1 Timóteo, 1 Tessalonicenses, 2:10 diz, tanto vocês, Paulo dizendo, tanto vocês como Deus, são testemunha de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, entre os que creem. Paulo era a luz. E aí ele dá o testemunho, ele diz, olha, tanto vocês, como o próprio Deus, sabe que eu tenho me portado de maneira de luz, como luz. E eu tenho dado exemplo. Temos que dar exemplo, porque às vezes nós deixamos de brilhar e costumamos dizer que não sabemos por que não estamos brilhando. E não é verdade, porque o Espírito de Deus vai te falando, vai te direcionando, aqui não, esse lugar não, aqui não. E quando ele deixa de falar, a gente já sabe que o Espírito Santo está se afastando. Ele não tem mais influência, porque você deixou a escuridão tomar conta. Então tenha exemplo, dê exemplo. Lá em 1 Tessalonicenses 4:1, Paulo vai dizer, quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus, e se de fato assim vocês estão procedendo, agora lhe pedimos e exortamos o Senhor que cresçam nisso cada vez mais. Olha o que Paulo está dizendo. Eu já instruía você como ser luz. Eu já instruía você como ser sal. Agora façam isso. E se isso está acontecendo, uma coisa é certa, vocês vão crescer mais e mais. Glória a Deus. Existe um hino que diz, um louvor que diz, me dá teu pensamento, ó Deus. Quero o seu governo, quero sua visão. Se isso realmente faz parte da tua vida, você vai brilhar. Você vai ser sal. Glória a Deus. Mas se isso não fizer parte da sua vida, Jesus vai dizer que para mais nada serve, a não ser jogado em terra e ser pisado pelos homens. Glória a Deus. Governo, visão. Onde? Aonde nós temos que pedir governo e visão? Ao nosso Deus, no trabalho, em casa, na escola. É lá que devemos brilhar. Se nós não sabemos, pedimos a Deus governo, visão. 1 Tessalonicenses 4:12 também está escrito, a fim de que andem decentemente aos olhos daqueles que são de fora e não dependam de ninguém. Perceba, andem decentemente aos olhos daqueles que estão de fora. Quer brilhar? Tem que andar decentemente. E olha que eu não estou falando nada da questão de doutrina, não é o nosso propósito. Nós estamos aqui num culto evangelístico, no culto da mensagem, da palavra de Deus. Queremos te orientar a ser sal e luz. Aleluia. Mas é preciso andar decentemente. É preciso andar diferente do mundo. Isso é uma questão de princípio, é questão de valor. Quais são os teus princípios? Quais são os teus valores? Se você é um jovem, uma jovem, uma mulher, um homem de princípio, você está brilhando no meio da escuridão. Parece que nada está acontecendo, mas as pessoas estão observando você. Sabe como é que nós sabemos que nós somos olhados? Caia, para você ver se um monte do mundo na ponta. Por quê? Porque estão olhando, eles estão até querendo que você caia, mas eles estão de olho em você. E sabe por que eles estão de olho? Porque você brilha. Eles não conseguem aquilo. Eles querem e não conseguem. Eles estão na escuridão, mas eles estão vendo que ali na frente tem luz.
E você não pode deixar de brilhar. Você tem que ser luz, tem que dar testemunhos. Glória a Deus. Aleluia. Quando a gente vê a vida de Timóteo, eu acho bonito a vida de Timóteo, o testemunho de Timóteo, o legado que ele tem deixado. Paulo fala sobre Timóteo, ele vai falar sobre a mãe, sobre a avó de Timóteo, como ele foi criado. Mas também vai dizer, você também é um menino abençoado, você tem princípios. É por isso que eu vou investir em você. Porque Timóteo deu exemplo, ele era luz, ele era sal. Qual o legado que você está deixando? Qual o testemunho? Aleluia. Exemplo de Jesus, quando foi morto, Deus disse, este é meu filho amado. Olha, Jesus falando do exemplo do próprio filho. Tem vários e vários exemplos que você precisa ser diferente, ser justo. Glórias a Deus. Meus amados, vocês são sal e luz do mundo. Não façam adesão ao cristianismo, e sim uma convenção por Cristo. Hoje eu escutei um termo que nós temos vivido, que nós temos contemplado que está crescendo. Algo que se fala muito sobre fobia, mas não se fala algo que está demais no mundo, através do sistema, mas também no Brasil. E é cristofobia, cristãofobia. Pessoas que estão, de alguma forma, tentando desumanizar os cristãos, para amanhã validar algo errado que queiram fazer com os cristãos. E muita gente se adere ao cristianismo, mas não à convenção em Cristo. Porque se você se converte a Cristo, você brilha, você é sal, você verdadeiramente faz aquilo que Cristo quer, aquilo que eu falei hoje no capítulo 28 de Mateus, seguindo os meus ensinamentos. Foi Jesus que falou, façam eles segundo os meus ensinamentos. Repense a sua vida, repense o que nós precisamos mudar. Seja sal, seja luz. E aí eu adentro na consideração final. Às vezes a gente quer tantas coisas mirabolantes, quer coisas que às vezes que é intocável, pede a Deus coisas que é importante para nós, mas deixamos de enxergar aquilo que está ali do nosso lado. As belezas, as completudes que Deus está te dando. Certa vez, Jesus falou, olha, ele fez algumas alegorias, ele disse, olha, os pássaros não precisam semear, o próprio Deus cuida deles, dá a semente diária. Olha os lírios do campo, nem Salomão. E ali ele estava falando de providência, de provisão. E a gente não consegue entender que a nossa comida, o nosso pão diário, o nosso ar, o acordar hoje, e é um privilégio. Enquanto tantos estão no hospital, em UTI, nos seus últimos fôlegos de vida, doentes. E Ele está te dando mais um dia para você brilhar, mais um dia para você ser sal. O verdadeiro Evangelho faz com que você viva a plenitude do Espírito. Sabe o que é a plenitude do Espírito? Viver plenamente a palavra de Deus. E o Espírito ser cheio. Glória a Deus. E aí, meu amigo, você brilha. Glória a Deus. E vai estar escrito vai estar escrito como João fala: rios de vida fluirão de dentro de você, porque você está cheio.
Eu não estou falando de falta de dificuldade, não. Eu estou falando que Jesus está te dando a graça, o entendimento. Você tem uma família abençoada. Você tem uma família que precisa de alguns cuidados, precisa de... E você tem que pedir, claro. Vamos fazer esse clamor. Mas Ele está dizendo, olha para o lado, eu tenho te dado muitas coisas boas. Eu tenho te abençoado também. Eu tenho cuidado, eu tenho dado provisão. E eu tenho pedido para você, seja luz, seja sal. Eu quero te dar muito mais. Mas você precisa ser luz, precisa ser sal. Perceba, Jesus parou o discurso da bem-aventurança para ser direto com aqueles ouvintes. E aqui é condicional. Você é e você precisa. Você é sal, mas precisa salgar. Precisa trazer cura, trazer salvação. Você é luz, precisa brilhar, precisa dar direção. Glórias a Deus. E depois, no versículo 17, Jesus vai falar o quê? Que tem que cumprir a lei. Aleluia, glória a Deus. Nesta manhã, todos vocês que não ouvem aqui no Louvor e Palavra, Jesus está dizendo, olha, se a luz está deixando de brilhar, se alguma atitude sua está fazendo com que você deixe de fazer a diferença, antes que seja jogado na terra e seja pisado pelos homens, Jesus está dizendo, volta para mim. Ele está dizendo, vem cá, olha, tem corações, tem pessoas aqui essa noite, essa manhã. Tem pessoas essa manhã que sabe que errou, que sabe que não está brilhando, que carrega muitas vezes o título de cristão, o título de evangélico. Se chegar alguém do IBGE e perguntar, você é o quê? Eu sou protestante, eu sou evangélico, sou da igreja tal, da toda a Assembleia de Deus. Vai falar isso, mas dentro do coração sabe que não brilha, sabe que não traz sabor. E nesse momento eu convido você, através do Espírito Santo, para que você coloque aqui no chat, eu aceito, eu quero me consertar com Cristo, eu quero voltar à casa do Pai. Nós vamos fazer esse clamor, não só pelos pedidos aqui no chat, mas também por todos aqueles que colocarem aqui agora, eu quero ser luz, eu quero viver os princípios da palavra de Deus. Eu quero brilhar na vida dos meus filhos, eu quero brilhar na vida do meu cônjuge. Nós sabemos através do Espírito onde estamos errando, mas precisamos confessar que erramos e precisamos mudar. Jesus chegou para aquela mulher e disse, samaritana, disse, vá e não peques mais. Jesus tratou com ela. Jesus tratou com amor, com carinho, falou da fonte de vida. Foi nesse texto que ele fala sobre rios de espíritos. Mas preste atenção. No final ele diz, vai e não peques mais. É preciso ter consciência do erro. Jesus chegou para ela e disse, todos esses maridos aí não são seus, inclusive o que você está. Não é seu. Jesus estava dizendo, existe um pecado que precisa ser curado para você ser fonte de águas a jorrar. Nós colocamos aqui, a gente quer orar por você, já estamos no minuto final. Basta dizer, eu aceito, eu quero me reconciliar com Cristo. Aleluia. Se essa mensagem tem tocado o seu coração, a hora de orarmos é agora. Vamos orar pelos pedidos, sim, mas vamos orar também, glórias a Deus, por aqueles que estão aceitando Jesus ou se reconciliando. Deixa eu falar algo para a vida de vocês. Tão importante é aqueles que aceitam Jesus, a palavra de Deus que vai falar que existe uma festa no céu, mas também para aqueles que se reconciliam com Cristo, que querem voltar a brilhar, querem voltar a salgar. Glórias a Deus. Então é preciso também pedir
a Deus essa reconciliação. E Ele quer te reconciliar, Ele quer trazer você de volta. Igual aquela ovelha que estava perdida, Jesus quer ir lá buscar você e trazer perto, para um lugar, para pasto seguro. Se essa palavra ou a mais cedo tocou o teu coração, coloque aqui: eu aceito, eu quero a Jesus. Glória a Deus.